Eu sou Gisele Ruiz, eu estou com uma camisa branca, eu tenho cabelos castanhos claros, meio mechados, estou com os óculos de aro vermelho, estou sentada aqui num escritório que de lado tem uma parede cinza e do outro lado uma janela com uma persiana um pouco cinza também. E é isso. E eu quero agradecer muito a participação, o convite de vocês. Acho que essa equipe está de parabéns, fez um trabalho maravilhoso. E queria complementar dizendo que o tema dessa nossa mesa, abordagens contemporâneas no ensino da dança, ele é também o título de uma linha de pesquisa do mestrado profissional da FAV, do qual eu tenho. Acho que ela caiu, né? Mas já está voltando. Vamos aguardar um pouquinho. Gisele. Pronto, voltei, tudo bem? Desculpe, gente, não sei o que aconteceu aqui, não, mas eu não vou mais clicar em lugares inusitados. Bom, dito isso, que essa linha de que o tema dessa nossa mesa, né, tem tudo a ver com a Faculdade Angel-Viana, fiquei muito contente de poder estar aqui fazendo essa mediação. Por outro lado, eu quero conhecer vocês, né? E espero que vocês também estejam com vontade de me conhecer, de saber quem eu sou. Então, vou fazer uma breve introdução aqui da meu caminho acadêmico, né, das minhas pesquisas, e também dizer que, inicialmente, quando a Márcia me convidou para essa mesa, ela sugeriu que nós ouvíssemos os discentes, né, os profissionais que haviam sido alunos da Faculdade Angel-Viana. E, inicialmente, estava a Mostra Angel-Viana. E aí, o que eu pensei? Eu também sou discente, de uma certa forma, né? Não necessariamente da faculdade, mas eu fiz aula com a Angel, mais ou menos em 1978, no Espaço Novo. E era uma turma que tinha muitos atores, né? Era uma aula de expressão corporal com muitos atores. E, na época, que eu era muito jovem, foi uma coisa que foi muito importante para mim e para a minha decisão depois de me profissionalizar em dança. Então, eu me lembro muito que era uma aula que tinha uma sala comprida, assim, e as pessoas, era muita gente, as pessoas ficavam deitadas, cabeça para lá, cabeça para cá, cabeça para lá, cabeça para cá, cabeça para lá. Enfim, era uma época de muita ebulição no Rio de Janeiro, aquilo tudo foi uma descoberta para mim, uma primeira descoberta para mim. E depois dali eu tive outras grandes mestres e mestras. Mas, assim, nesse sentido, eu também me considero uma discente, né? Eu queria colocar isso para vocês. Bom, eu fiz mestrado e doutorado em artes cênicas na Unirio e, justamente depois de Angel, a minha mestra seguinte foi Graciela Figueroa, que é uma bailarina uruguaia, que morou no Rio de Janeiro durante mais de 10 anos e dirigiu o grupo Coringa de dança, e que tinha uma maneira de ensinar, que tinha uma abordagem muito contemporânea na maneira de passar a aula dela, né? Então, eu dediquei o meu mestrado ao trabalho dessa coreógrafa e bailarina, né? E eu chamo que eu trabalhei no mestrado a ideia de um corpo poético e no doutorado de um espaço poético, porque no doutorado eu passei desse momento no Rio de Janeiro, centrado na figura da Graciela Figueroa, passei para o espaço do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em que havia uma ebulição enorme e que haviam bailarinos, atores, cantores, artistas
plásticos, misturando tudo, e eu achei que ali foi o início de uma denominação que a gente pode chamar de performance no Rio de Janeiro, anos 60, anos 70, né? E a Angel também esteve lá com o Grupo Teatro do Movimento. Então, eu digo que no mestrado eu trabalhei a ideia de um corpo poético e passei para a ideia de um espaço poético no doutorado. E também no doutorado eu tive a oportunidade de fazer um mestrado, um estágio sanduíche na Universidade de Nova York com uma coordenadora chamada Diana Taylor, que era diretora do Instituto Hemisférico de Performance Política das Américas. Então, eu me envolvi também com essa questão dos estudos da performance durante o doutorado. Depois, eu tive a felicidade de encontrar uma pessoa chamada Ângela Leite Lopes, que me abriu as portas para fazer um pós-doutorado na UFRJ, no Departamento de Artes Visuais. Só que o Departamento de Artes Visuais tinha um braço para o teatro. E várias pessoas de dança procurando fazer o mestrado lá, porque já eram professoras da UFRJ, como a Maria Alice Pope, como a Lara Seidler, o José Geraldo, todas essas pessoas estavam procurando. E a Ângela achou que seria interessante ter do lado dela uma pessoa com um olhar mais voltado para a dança, para o corpo e para a dança. Então, eu fiquei 4 anos nesse pós-doc. Para mim foi um aprendizado enorme, porque aí eu vi o que eram linhas de pesquisa, o que eram grupos de pesquisa vinculados ao CNPq. Aprendi uma série de coisas que, até nesse sentido, né, participei das reuniões dos doutores, e foi um período assim, de muito aprendizado para mim e também de uma grande descoberta que a Ângela me fez vivenciar e que foi muito legal, que é assim, a ideia da experimentação enquanto reflexão, né? Então, e isso é uma coisa que dá margem para a gente conversar muito, mas eu não quero me estender demais. Mas foi interessante, até porque depois eu tive a oportunidade de participar de alguns congressos no exterior e de levar o resultado de algumas experimentações que eu tinha feito, até filmadas, e que algumas não deram certo. Algumas deram certo, mas outras eu tive que admitir, na hora que eu apresentei, olha, isso não deu certo. Por exemplo, eu estava trabalhando com a ideia de presença, né? A presença cênica, e como, através da percepção corporal e da percepção de elementos do corpo, eu podia obter essa qualidade de presença, né? E fiz um vídeo, enfim. Quando eu fui apresentar isso, até numa universidade dos Estados Unidos, da Carolina do Norte, eu fiquei completamente decepcionada, porque não passava nada. As pessoas pareciam que estavam congeladas ali na frente da câmera, e eu achando que tinham todo um trabalho ali. E aí foi interessante isso, porque a partir dali eu mudei o foco da minha pesquisa quando eu voltei. Então, isso tudo para mim, foi muito interessante, né? Então, é isso. O resultado desse meu pós-doc na UFRJ foi esse livro não sei se dá para ver, foi um livro de artigos em que eu reuni aqui artigos das pessoas com quem eu tinha trocado, com quem eu tinha tido trocas durante esse pós-doc, né? Então, eu acho esse livro maravilhoso, porque ele tem artigo da Flávia Meirelles, ele tem artigo da Maria Alice Pope, do José Geraldo, e até de pessoas de fora da UFRJ, como a Ivana Mena Barreto, que também trocou muito comigo durante esse período. Então, foi interessante que o resultado de uma pesquisa passou por um artigo, que o primeiro artigo aqui é meu, chama Presença, Quietude, Movimento, Liberdade, recortes de uma pesquisa. Mas o resultado da pesquisa passou também por eu trazer o ambiente e as trocas que eu tive durante esse processo acadêmico, né? Isso foi muito legal. Então, eu queria só fechar essa minha apresentação dizendo que no final desse artigo eu começo a trabalhar a ideia de liberdade, que foi uma coisa que foi sendo encaminhada, né? Presença, quietude. E quando eu comecei a tentar trabalhar com a ideia de liberdade no corpo, eu voltei a Graciela, porque ela tinha muito essa questão do brincar, da liberdade,
as próprias coreografias dela tinham uma coisa de brincadeira, pular carniça, da cambalhota, pirulito que bate-bate, enfim. Na época, a Débora Coker, fazia parte do grupo e ela incentivava muito essa parte lúdica também, né? Que é uma característica das vanguardas dos anos 60 e 70, mas que era meio proibida pela sociedade tradicional, digamos assim, né? Era uma coisa do lúdico, de brincar, de ser criança, de perder a censura, de... Então, quando eu comecei a trabalhar isso, e aí eu peguei um pouco como referência a Hannah Arendt, eu voltei para a Graciela. Então, eu achei curioso que eu comecei um percurso em 2003, terminei em 2013 com a publicação desse livro, e é como se eu tivesse voltado. Então, essa questão das temporalidades, passado, presente e futuro, se misturaram, né, nesse processo. Então, é isso que eu queria falar para vocês, assim, só para vocês saberem quem eu sou, né? Quero conhecer vocês, anotei aqui o nome de vocês e as pesquisas de vocês. Só que eu pensei o seguinte, vamos falar todo mundo? Eu vou anotar algumas coisas, quem quiser anotar também, ou as pessoas que estiverem como ouvintes, estiverem assistindo, anotem também as perguntas ou passem para a gente. Eu não sei como é que você está fazendo isso, Ana. As perguntas, eu anoto aqui e no final a gente trabalha, pode ser? Ok. Então, eu fiquei um pouco na dúvida por onde a gente começava, né? Porque eu vi as pesquisas de vocês me mandaram por e-mail, né? Acho que menos a Letícia, que eu só vi agora o título da fala dela, mas assim, eu fiquei tentando encontrar alguma ligação entre as falas, mas eu acho que está muito cedo ainda para falar isso, né? Então, eu resolvi, se vocês concordarem, começar por ordem alfabética, tudo bem? Então, a primeira a falar seria a Aline Bernardi, com o tema da sua fala performatividades e experimentações dançadas na construção e fundação do NASCE, Colégio Pedro II, em Realengo. Está certo isso, Aline? Tá certo, sim. Tá. E eu queria que vocês dissessem também, desculpe, só para... a qual instituições vocês estão ligadas, ou pelo menos trabalhando com esse material, tá? Tá bem, querida. Bem, ter a letra A no nome, né, coloca a gente nessa possibilidade de ser espaço inaugural quando é ordem alfabética. Muito boa tarde, o meu nome é Aline Bernardi, eu vou me autodescrever bem brevemente. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos longos, mesclados entre alguns feitos com dreads e outros lisos. Um lado também raspado, um dos lados, o cabelo está para o lado esquerdo, direito do meu corpo. Estou vestindo uma blusa de manga comprida, meio cinza, e estou numa parede, um fundo branco. E tenho os olhos castanhos e sobrancelhas castanhas também. E estou muito feliz de estar participando desse seminário. O convite, agradeço enormemente o convite da Márcia Feijó, a organização de toda a equipe, a presença da Ana Bevilacqua, e um prazer enorme te conhecer, Gisele Ruiz. Eu adoro o seu livro sobre a Graciela Figueroa, li com muita degustação. Um prazer dividir a mesa aqui com a Juliana, com a Letícia, com a Érica, que eu já conheço, e a oportunidade de conhecer a Lívia e de estar com todos que aqui estão presentes nessa tarde. Então, uma oportunidade de estar falando um pouco como foi a minha atuação como professora de dança, professora substituta, nos anos de 2018 e 2019, no Colégio Pedro II, na unidade de Realengo. Durante esses 2 anos, né, que eu estive lá na instituição, eu tive a alegria de, junto com uma equipe de professores de teatro e dança, e com apoio também no momento da direção e da coordenação pedagógica, fazer a fundação e a organização do NASCE, que segue, né, em continuidade com as atividades hoje, que é o Núcleo de Artes Cênicas do CP2, que hoje em dia integra principalmente as atividades de Realengo e de São Cristóvão.
dessas unidades onde temos as atividades de dança e teatro. Então, em março de 2018, quando a gente foi, né, teve esse concurso para professores substitutos, inaugurando esse espaço de disciplinas de dança e teatro fora da grade curricular, né? Não tava, a gente atuava no contraturno, então a gente fez algumas reuniões pedagógicas e fomos criando, né, esse núcleo, fazendo um planejamento geral, os planos de trabalho, e a partir do mês de maio de 2018 a gente começou a oferecer as oficinas nesse formato de contraturno, junto com os professores. Então, os professores que no momento inicial, né, formaram o NASCE, foi a Daniela, da Andréia e Sérgio Teles como professores de teatro, e eu e Sueli Guerra como professores de dança. A Sueli Guerra agora continua atuando lá no CP2 Realengo até hoje, né? Fez o concurso para efetivo e foi aprovada. Então, ao todo, a gente, nesses 2 primeiros anos, a gente atendeu, em média, por ano, entre 130 e 150 alunos, desde o 6º ano do fundamental até o 3º ano do ensino médio. E a gente realizava muitas, né, parcerias com outras disciplinas, que eu vou trazer aqui um pouquinho, falar também do eixo pedagógico. E a gente fazia sempre 2 mostras, uma mostra interna no meio do ano, onde era um momento só para estar com os alunos que estavam cursando essas disciplinas de dança e teatro, e a mostra de final do ano reunindo já e abrindo, né, para a comunidade escolar e para os familiares. A gente tinha a possibilidade de trabalhar num equipamento que o colégio tinha, um teatro, que é o Teatro Bernardo Pereira de Vasconcelos, um equipamento bem grande, com mais de 500 lugares, né? Então, a gente tinha também parceria com alguns alunos, que ajudava a gente também a estabelecer ali um estudo de iluminação, mas tudo muito na investigação, na experimentação das possibilidades. A gente não podia abrir o teatro para apresentações externas, porque não tinha uma documentação oficializada ainda para essa autorização, então a gente só podia mesmo fazer as atividades internas, né, das disciplinas de dança e teatro. O eixo pedagógico das aulas de dança, aí eu vou entrar um pouquinho mais agora como na minha escolha, né, de eixo pedagógico, interagindo com como o núcleo foi atuando. Eu trabalhei muito a relação do corpo com a música, aproveitando que a gente tem no CP2 Realengo um curso técnico de música. Então, a gente tinha muitos alunos estudando música, e temos, né, até hoje lá, e eu fiquei muito feliz com essa possibilidade de interagir com os alunos de música. E trabalhava muitos jogos de improvisação cênica, né, composição coreográfica, construção de ritmos, e para mim também muito um desejo de criar um sentido de coletividade e colaboração, né, estimulando assim essa construção do processo de criação artística como um processo coletivo. Então, junto com esses jogos e dinâmicas de sensibilização e conscientização corporal, com práticas somáticas, a gente também, às vezes, fazia ver, né, durante as aulas, conversar sobre vídeos, ver alguns vídeos, para começar, né, a estimular a construção de um pensamento estético, práticas diversas, técnicas, né, e laboratoriais de improvisação e composição cênica, trabalhando o potencial expressivo desse corpo cênico. Muitos alunos nunca tinham experimentado o que é estar em cena, então muitos estavam, né, ali num primeiro descobrir, despertar dessa sensação do que é se abrir, né, para compor uma cena, compor um processo de criação artística. Então, a gente trabalhou muito com esse espírito lúdico mesmo, de colaboração, nessa construção do processo de criação artística e na formação do cidadão também, né? O lugar da função social da dança como formação, né, do cidadão. Então, falando brevemente assim um pouco das habilidades, né, do como o trajeto assim artístico pedagógico se dava, a gente trazia, como eu disse, essa iniciação às técnicas de sensibilização para reconhecimento da organização estrutural do corpo, alongamento e fortalecimento muscular,
investigação de dinâmicas de tempo, espaço, fluxo e peso, mobilidade e flexibilidade corporal. Conforme eu disse, essa apresentação de vídeos e filmes e conversas para desenvolver esse olhar crítico, artístico e estético. Algumas, né, lugares assim de entradas em técnicas de dança, eu trazia muita relação com contato e improvisação, com algumas, né, algumas sintonias labanianas, com a metodologia angelviana, e a Sueli Guerra, que tem uma outra formação, trazia mais a presença do jazz, do moderno, e às vezes eu trazia também um pouco a relação de danças circulares, um lugar mais ritualístico, né, da presença cênica. E aí a gente entrava pouco a pouco numa primeira construção do que seria esse corpo de intérprete criador, com dinâmicas que incentivavam essa exploração, né, de uma escuta ativa, né, com ênfase também de construção coletiva e percepção musical e de diferentes ritmos, essa construção, né, da sensação rítmica, tanto coletiva quanto do corpo em si. Integrando um pouco a voz também, brincando na relação com a palavra, mas mais enquanto jogos, né, do corpo ali se descobrindo. E na cena, algumas pessoas desenvolviam mais esse lugar também da experimentação da voz falada, e algumas outras pessoas preferiam mesmo o lugar só do movimento dançado. Uma das coisas que eu gostei muito de trabalhar, que é o que eu vou trazer um pouco aqui, algumas fotos, foi a possibilidade da gente sentir a interação com o ambiente da escola e a ocupação dos espaços externos, porque essa unidade, especialmente, ela é uma unidade que tem uma construção arquitetônica incrível. Ela tem várias ruas internas, prédios antigos. Então, foi uma oportunidade também de trabalhar essa iniciação à performance e a ocupação de espaços públicos nessa interação, né, com os diferentes espaços do colégio. Então, vou trazer um pouquinho isso depois. E aí depois a gente entrava também sempre no momento de perceber o que era o ensaio, né? O que é esse espaço de estar ensaiando, introduzir essa noção do que é ensaiar um trabalho. Então, criar, estudar o corpo, né? Abrir-se ao processo de criação artística e depois já começar a desenvolver uma relação com ensaiar, experimentar, repetir, e o quanto desse espaço do ensaio é um trabalho em equipe, né? A compreensão dessa repetição como uma ferramenta de criação e linguagem estética na arte, a responsabilidade e cuidado com o outro, né? Desenvolvendo mesmo essa relação de generosidade e colaboração nos trabalhos. E a gente ia para o experimento do estar em cena, né? Nesse momento do meio do ano, a gente escolhia fazer justamente uma mostra fechada para essa experimentação, para todos se sentirem um pouquinho mais nessa coletividade, né, construída ali entre nós, entre o grupo que fazia as aulas de dança e teatro, para depois se expor mais, né, para um público amplo. Então, ao longo desses 2 anos, né, a gente fez essas experimentações cênicas incentivando a interatividade, um respeito também com as diferenças de corporeidades, com a diferença de cada subjetividade, buscando trabalhar essa escuta sensível, né, dos desejos de cada singularidade dentro do coletivo. E aí eu construía algumas coreografias coletivas, essas performances itinerantes e alguns solos autorais também de algumas pessoas que, né, tinham um desejo de trabalhar a relação também específica com alguma temática da sua história e se dedicar, né, à construção de um solo. Também tinha muita essa abertura de tecer colaborações com montagens de propostas de cena a partir de outras disciplinas. Então, disciplinas como geografia, português, sociologia, experimentavam também, às vezes, né, cruzar com textos e querer experimentar alguma brincadeira também cênica, e a gente começou a interagir com esses professores também. E a interação, como eu disse, com a escola de música, a escola técnica de música.
Então, em 2018, nomeei aqui um pouquinho alguns eventos que a gente participou. A gente participou, além das mostras, então tinham as mostras que o NASCE organizava, mas tinham outros eventos da escola que a gente participava também. Então, tem o Kizomba, que é uma feira de africanidades, que funciona na escola já há alguns anos. A gente participou nos 2 anos, de 2018 e 2019. O Expressarte, que é uma ação do Laboratório de Artes e Linguagens, que é um laboratório muito atuante na escola há muitos anos, envolve alunos e professores de várias disciplinas. A Semana Cultural, que é uma atividade também anual, e isso, quero destacar, em 2018, a realização dessa performance itinerante, que fez um circuito que começou da biblioteca, depois foi para um orquidário, tinha um orquidário lá dentro da escola que não estava sendo usado, e eu falei, gente, vamos começar a ocupar esses espaços, né, que estão sendo esquecidos na escola. E aí um outro castelinho, uma construção antiga que estava meio abandonada, e as ruas internas, as rampas, as escadas, foi um circuito realmente buscando interagir com toda essa espacialidade da escola. E a gente interagiu nesse primeiro ano muito com a banda Surreal, que é um projeto dos professores de música. A música e as artes visuais estão no currículo, na grade curricular da escola. E aí um dos projetos dos professores de música dessa grade circular é ter uma banda, que se chama Surreal. E aí tem a orquestra de violões também, que aí já é da Escola Técnica de Música. A gente interagiu com esses 2 projetos musicais. Em 2019, a gente já teve a oportunidade de começar a interagir com a unidade de São Cristóvão. Eu participei com os meus alunos da 5ª Semana da Diversidade de Gênero, em São Cristóvão 3. De novo, participei do Expressarte, que é promovido pelo LAU, Laboratório de Artes e Linguagens, da Semana Cultural, do Kizomba, e o simpósio, teve um simpósio organizado pela equipe de filosofia sobre diálogos para uma educação das relações étnico-raciais. E aí eles chamaram a gente, um dos professores de filosofia chamou para eu criar uma coreografia com os alunos a partir dessa temática, né, de étnico-racial, porque tem muitos alunos negros e negras no CP2, então como isso é forte, né? O tema da racialidade é bem discutido e vivido e ativado no espaço da escola. E durante também o segundo semestre de 2019, eu comecei a me aproximar mais do movimento estudantil Ocuparte, e a gente criou, nesse espaço do orquidário, nesse segundo ano de atuação no CP2, um lugar de construção de ambiente feito pelos alunos, onde eu fazia só um acompanhamento e estimulando os alunos a co-criarem esse ambiente para eles ocuparem durante a hora do recreio e do almoço, de ser um espaço criado e cultivado por eles. E a gente chamou de casulo, né? E aí, constantemente, eles estavam criando atividades, propondo leituras de poesia, propondo, né, enfim, estar ali para conversar, para lanchar num espaço comunitário deles, e eles foram aos poucos se apropriando desse lugar. Aline, E aí, mais de 10 minutos, tá? Só fala. pois já tem mais de 10. Ai, Só para a gente tentar manter a ideia dos 10 sim, minutos, gente. claro. Você Só quer que eu vou mande? fechar, Se você só puder vou amarrar. fechar. Sim, vou Tá. amarrar. Só fechar com que 2020 eu fecho a minha atuação, né, na escola, no colégio, nesse Instituto Federal, com a possibilidade também de fazer um projeto político-pedagógico, onde a gente deixou lá na instituição esse projeto para a futura implementação de um curso técnico em dança e teatro. Então, de ser um curso técnico subsequente, ou seja, pós-médio, e esse é uma sementinha, né, que a gente plantou lá e deixou essa possibilidade de continuação e a possibilidade de futura construção de curso técnico. Só gostaria de passar essas fotos, bem rapidinho, só para visualizar um pouco também. Tá dando para ver? Tá. Uhum. Essa performance itinerante que começou na biblioteca. Se puder aumentar, porque a gente está vendo também um monte de coisa escrita aqui do lado. Arquivos. É. Aumentei agora? Não,
Ai, eu não sei como aumentar. Não dá, se você der um duplo clique, não fica ele puro, não, ele sozinho, porque tá no. Onde está isso? Isso está aberto junto com. Ah, não, agora você ficou inteira. Peraí, deixa eu ver se agora foi, que aí eu É como se a aumentei gente aqui estivesse antes. vendo o seu desktop, uma coisa assim, sabe? O seu Explorer. Como é que tá agora? Tá maior? Não. Bem, mas vocês conseguem ver as fotos? Porque eu não estou conseguindo compartilhar diferente. Mas só para mostrar um pouco as espacialidades que a gente ocupou lá nessa performance itinerante e um pouco a sintonia com a escola, né? Uhum. E aí fechar com essas imagens, a ocupação das rampas, das escadas do teatro. E aqui a galera reunida. É isso. Muito grata. Obrigada, Aline. Então, agora seria a Érica, né? Érica Villeroy. Diferença, tempo e território no ensino de uma dança negra contemporânea. É isso? É isso. Ok. Obrigada, Gisele. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Érica Villeroy da Costa. Eu vou me autodescrever, vocês me perdoem a furadeira, mas acho que ela já vai parar. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, meus cabelos estão virados de lado, eu estou usando uma blusa social meio verde, meio cinza, assim, parecida com a de Aline. E atrás de mim tem uma porta, uma parede branca e logo acima da minha cabeça tem uma luminária. Vou me apresentar brevemente para poder dar mais tempo da minha fala. Eu sou dançarina, professora e pesquisadora em História das Danças. Sou formada pela Faculdade Angel Viana em Danças Contemporâneas, pela mestra Valéria Monan e pelo mestre Charles Nelson em Danças Afro. Estou atualmente em formação pelo Institute for Dannon Technique Certification, que eu vou passar um pouco por isso durante a minha fala, nos Estados Unidos, e também estou doutoranda no Programa de Estudos Contemporâneos das Artes na Universidade Federal Fluminense, orientada pela professora Ana Beatriz Serbino. A minha pesquisa é sobre o trabalho de Mercedes Batista, que foi uma coreógrafa e uma artista fundamental para as histórias das danças no Brasil, e em suas relações aí com um certo campo coreográfico que estamos aqui chamando de danças negras cênicas, né? E também vou passar rapidamente por isso. A minha fala, ela infelizmente ou felizmente vai ser híbrida, porque eu preciso contextualizar um pouco, né, o trabalho do qual eu vou falar, e estou focando aqui na minha experiência nos últimos anos acompanhando o professor, o mestre Charles Nelson, e sobretudo na minha experiência recente como professora convidada, né, da disciplina Danças Negras, na graduação da Faculdade Angel Viana, com vista da professora Carmen Luz. E como preparadora corporal da Companhia Étnica, também de Carmen Luz. Bom, espero que vocês tenham um pouco de paciência, que me acompanhem aqui. Eu vou tentar habitar essa leitura da melhor forma possível. Nas décadas de 1950 e 1960, o balé folclórico Mercedes Batista ficou conhecido no Brasil e no exterior como uma companhia de danças folclóricas com repertório autoral sem precedentes no país. Ao dividir a cena com o teatro folclórico brasileiro, João da Gomeia e Didi de Freitas de Vilar dos Teles, o grupo se destacou em função de um rigor técnico e da potência de criação da coreógrafa Mercedes Batista na pesquisa e adaptação de danças negras brasileiras para a cena. As danças de terreiro dos candomblés de nação Queta em Angola, o lundu, o frevo, a ciranda, o maracatu, o chachado, coco, baião, entre diversas outras expressões de matrizes afro-brasileiras. A partir das suas passagens pela Escola de Danças do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, pelo Teatro Experimental do Negro e pela Dana School of Dance, em Nova York, Dona Mercedes abre a Academia de Danças de Mercedes Batista na Gafeira Estudantina, no ano de 1952.
Ela oferece aulas da técnica da bailarina e coreógrafa estadunidense Katherine Dunham e de balé clássico, ao mesmo tempo em que dá continuidade a um método de pesquisa que se dá em relação direta com seus bailarinos, com o babalorixá João da Gomeia e o folclorista Edson Carneiro. Dona Mercedes é parte fundamental da história das danças no Brasil. A primeira geração de bailarinos formados por ela, entre eles Walter Ribeiro, Gilberto de Assis, Isaura de Assis e Marlene Silva, deu continuidade ao trabalho de Dona Mercedes a partir de práticas artísticas e pedagógicas próprias, que hoje têm raízes no Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Vitória e Maceió. No Rio de Janeiro, a maior parte, se não todos, os bailarinos de danças afro passaram pelas aulas do mestre Charles Nelson, que hoje marca a terceira geração de professores dessa escola. Em Salvador, Domingos Campos foi o responsável pela difusão de fundamentos, que são a base do trabalho de também boa parte da cena de dança afro-baiana. Lembrando aqui que essas cenas de dança, né, tanto no Rio de Janeiro, das danças afro no Rio de Janeiro, como das danças afro-baianas, são também parte do que a gente está entendendo como uma dança contemporânea, né? Como as danças contemporâneas no Brasil. A dança de Mercedes Batista se relaciona também ao contexto dos trabalhos de bailarinos e coreógrafos negros em diáspora que, a partir da década de 1940, contribuíram para a formação das danças modernas, tanto a partir de suas próprias práticas artísticas, quanto das suas contribuições determinantes que tiveram sobre as transformações em curso nesse período, como a liberação da cintura pélvica e as contrações e extensões da coluna, de uma forma muito singular e particular, né? Se a gente for pensar no trabalho de Graham, enfim, eu vou tentar passar um pouco por isso. Hoje podemos nomear esse campo como o das danças negras cênicas, que se desdobra em uma multiplicidade de expressões e linguagens construídas a partir de uma experiência material e coletiva que é a de ser negro em diáspora, né? O trabalho sistematizado por Mercedes Batista marca também a emergência das danças afrocênicas, que articulam técnicas das danças modernas e do balé clássico europeu com as diversas técnicas das danças negras diaspóricas de maneira transversal e não hierarquizada, apontando para o que entendo como uma dimensão do corpo que é incolonizável. A partir de Katherine Dunham, Mercedes Batista constrói técnica e método de ensino associados a repertório próprio, que é um dos argumentos da pesquisadora Mariana Monteiro para justificar essa dança de Dona Mercedes como uma dança moderna, né? E em termos de movimento, para mim, ela vai fazer isso também em relação às questões do que a gente entende como a grande modernidade em dança. Porém, nesse sentido, é preciso considerar se o campo dessa grande modernidade em dança, contado a partir da ideia de uma universalidade que necessariamente pressupõe a exclusão, e é por isso que existe uma dificuldade evidente em justificar a dança de Dona Mercedes como uma dança moderna e suas reverberações como danças contemporâneas, é preciso considerar se esse campo é extenso o suficiente para dar conta da complexidade das corporeidades negras em diáspora. Bom, quais são as possibilidades para o ensino do que se entende como danças afro na contemporaneidade? Como essas múltiplas formas de mover e de dar espaço para o mover podem contribuir para o campo do ensino, pesquisa e criação em danças contemporâneas em uma cidade como o Rio de Janeiro. Eu falo a partir de uma trajetória que tem como fundamento a minha passagem pela Faculdade Angel Viana, e é uma imensa alegria estar de volta aqui, mesmo que à distância. Passagem essa que se refaz nos meus passos e nos meus gestos, na minha dança todos os dias. Falo também da minha formação com os mestres Charles Nelson e Valéria Monod, José Carlos Arandiba, Nildinha Fonseca, Rachel Tavernier, todos esses que direto ou indiretamente dançam o legado de Mercedes Batista e Katherine Dunham, duas artistas e coreógrafas, mais uma vez, e pedagogas sem as quais não é possível pensar na extensão das danças contemporâneas no Brasil. O gesto de localizar e nomear de onde e do que se fala ao mesmo tempo que se dança, e aqui eu estou falando já de uma experiência enquanto professora,
É o que orienta a transmissão de um conhecimento que é invisibilizado desde a sua concepção, a partir da deslegitimação das danças negras em suas multiplicidades e singularidades. Ao mesmo tempo, existe aí uma tendência, e é uma tendência que não vem de hoje, tá acabando, há um certo encantamento com o que podemos chamar de as danças do outro, como recursos expressivos. Né? A gente entende essas danças como recursos expressivos, né? De um clima, de uma temperatura, de uma experiência de ser de outro modo, mais do que como complexos de fazer, conhecer em dança, que coabitam e constituem um presente. Esse encantamento, que é antes um mal entendido, se dá no corpo. Nesse caso, quando em sala de aula, recorrer e citar referências históricas e estéticas, que é localizar e nomear, e tratar de um certo cuidado na compreensão dos fundamentos desse trabalho, é uma alternativa que dá espaço, em primeiro lugar, para a percepção da multiplicidade de territórios que estão em jogo, e, em segundo lugar, para a possibilidade de desdobramentos criativos e poéticos que não estejam presos a uma ideia projetada sobre o que são corpos negros que dançam, né? Entendendo aí a estética da dança que se assenta sobre essa própria matéria da elaboração, da sua elaboração. E aí, em segundo lugar, eu já estou terminando. Importante também perceber essa técnica dana e a técnica da escola de dança afro-brasileira, tanto como técnicas de acesso às danças afrodiaspóricas a partir do trabalho sobre a coluna vertebral e mobilização articular, como atentar para as suas perspectivas somáticas sobre movimento integrado e relacional. Quer dizer, por um lado a gente trabalha a polirritmia e o policentrismo, que são parte dos fundamentos das corporeidades negras em diáspora, a partir da contração, extensão, pulsação e balanço em isolamento de cada articulação dos esqueletos axial e apendicular. E aí o que a gente chama aqui de ginga depende justamente dessa compreensão das relações entre as partes de um todo, né, das amplitudes e limitações que estão sempre abertas e em negociação durante esse trabalho. Por outro, a gente observa as relações entre trabalhos de matrizes, a princípio bastante diversos, como o balé clássico, as danças modernas, as danças afro-caribenhas e as danças afro-brasileiras, em uma movimentação que transita entre essas dinâmicas e que faz com que seja necessário e permite que os alunos percebam as diferenças que não têm a ver com separação entre essas técnicas e sejam capazes de mover-se a favor e não apesar delas. E aí, finalizando, em termos de metodologia e ainda tratando de diferença, existe um aspecto aqui que aponta para a transversalidade entre o que a gente ensina e o que os alunos carregam como memória e experiência vivida e dançada. Né? Isso acontece sobretudo, mas evidentemente não apenas, no trabalho com bailarinos profissionais ou em formação, que é quando dar espaço da percepção desse lugar da diferença sem separação se dá pela atenção às singularidades de cada uma dessas múltiplas dinâmicas de mover que pertencem ao repertório da técnica de Dona Mercedes, mas também em diálogo e a partir de todo e qualquer recurso disponível, entendendo que a contemporaneidade é justamente um contexto de fluxos e trânsitos globais, onde os saberes em dança se interrelacionam de modo ou de forma cada vez mais imbricada. Eu tive que pular algumas partes do texto, mas, enfim, eu espero que... Deu certinho 10 minutos. É. Obrigada. Obrigada. Olha só, eu vou ter que fazer um intervalo de 1 minuto, porque eu tenho que carregar meu computador, não sabia que ia descarregar tão rápido. Então, eu sugiro que vocês tomem um golinho d'água. Nossa próxima palestrante é a Juliana Ribeiro. Eu volto em 1 segundo. Vou pegar o carregador. Pronto. Então, a Juliana, todo mundo está aí? De volta? Sim. Então, Juliana Ribeiro vai trazer para a gente um tema que eu achei bem interessante. Dança para bebês e dança de bebês.
Abordagens contemporâneas possíveis no ensino da dança? É uma questão. Boa tarde a todos. Eu vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher branca, grisalha, de olhos grandes. Eu tenho um fone de ouvido preto em cada orelha. Minha roupa é azul. Ao fundo eu tenho uma parede branca e à minha esquerda uma cortina. Eu vim aqui falar sobre o ensino da dança, e a primeira coisa que eu preciso dizer é que eu honro todas e todos que vieram antes de mim, que eu reconheço e agradeço todos os ensinamentos dos meus professores, os ensinamentos dos meus alunos, de todas as pessoas que convivi e que convivo, e que fazem parte do que eu sou. Rapidamente também, eu quero falar sobre a importância da graduação. As pessoas que têm a oportunidade de vivê-la moldam o seu jeito de enxergar o mundo nessa experiência. Hoje em dia, quando queremos saber quem é uma pessoa, começamos pela profissão. Antigamente, começávamos pela família. O engenheiro vê o mundo de um jeito, um médico de outro, um vendedor de outro e um artista de outro jeito. E a minha graduação foi na Angel Viana, o que também me torna a pessoa que eu sou hoje. Fiz parte da segunda turma da FAV, vivi as delícias e dificuldades da implementação do curso de graduação. Meu caminho foi de conflitos, reflexões, discussões e muitos aprendizados. Lembro da minha turma toda, que não era muito grande, conversando com a direção da escola sobre o curso, dificuldades, acertos. Fizemos parte dessa construção. E falo isso porque o conhecimento se dá na interação com o mundo, com as pessoas e comigo mesma. E foi assim que lá na Universidade Federal da Paraíba, onde eu trabalho hoje, em 2014, eu iniciei um projeto de extensão chamado Projeto Canguru, movimentando pais e filhos. Ali eu estava interessada em criar uma metodologia de ensino da dança para bebês, de 0 a 24 meses. O objetivo principal era dar qualidade na interação entre adultos e bebês. Durante o primeiro semestre, a gente ficou experimentando maneiras dessas aulas acontecer, de um jeito que qualquer adulto, nosso público-alvo não precisa ter formação em dança, pudesse participar, criar movimentos, sem se preocupar se estava fazendo certo, fazendo errado. De cara, eu percebi que as aulas do Canguru eram muito bem recebidas, porque a família acaba se restringindo ao seu convívio social com a chegada do bebê. As aulas de dança reuniam pessoas que estavam vivendo o mesmo momento, e as conversas, as trocas e essa vivência social já era por si um momento especial. A gente levou alguns meses para chegar num formato de aula que explodiu essa ideia de certo e errado. A gente trabalha com 2 salas, uma sala de 0 a 12 meses e outra de 12 a 24 meses. As aulas aconteciam aos sábados, com a duração de 50 minutos, e sempre foram divididas em 4 partes. A primeira parte é uma acolhida, a chegada dos participantes, seguido de uma roda e uma música de bom dia, que foi criada especialmente para o projeto. Nessa música, a gente canta e, no final, a gente fala o nome do bebê. E a gente repete essa música para todos os bebês presentes. Depois, a gente passa para o desenvolvimento da aula. A gente anuncia uma temática e vamos conduzindo as atividades por meio de metáforas, que servem de estímulo à criação do adulto na relação com seu bebê. Por exemplo, a aula hoje é de macarrão. Todos somos uma panela de água fervendo. Então, todo mundo vai para o meio da sala e começa a ferver com o próprio corpo. A gente utiliza também materiais para estimulação sensorial. Então, começamos a soltar bolhas de sabão, que são as bolhas da fervura da água. E aí a gente diz, agora a gente vai colocar o macarrão dentro da água. E o que acontece? O macarrão derrete. Então, cada adulto vê o modo de resolver essas proposições nas suas possibilidades corporais com as possibilidades corporais do seu bebê. Assim, a gente quebra a ideia de certo e errado.
Porque se eu sou uma formiga e o meu bebê é uma folha, que eu tenho que levar para o formigueiro, não tem jeito de certo ou errado de fazer. Eu vou ver o que é que eu posso criar com essa metáfora. Do mesmo jeito, do mesmo modo, os objetos que a gente utiliza também têm os sentidos deslocados. O algodão pode ser nuvem, o papel celofane, o barulho do fogo queimando a madeira, uma luva cirúrgica cheia de água pode ser a teta de uma vaca. Após esse momento de criação de movimentos e estimulação dos sentidos, nós juntamos as duas turmas e vamos para um momento de fruição, uma dança de 1 a 3 minutos, normalmente, que tem alguma ligação com o tema desenvolvido na aula. A gente leva diferentes estilos de dança, assim como outras linguagens artísticas, né? Um por aula, mas pode ser contação de história, música, circo, dança, enfim. Por fim, terminamos nossa aula com uma ciranda, composta também especialmente para o projeto. Durante esses anos, tivemos relatos que nosso trabalho muitas vezes extrapolou a sala de aula e passou a integrar a rotina de brincadeiras dentro de casa. Ensinar o adulto a brincar fez com que as interações em casa ganhassem qualidade, uma qualidade estética e corporal. E como eu comecei a minha fala, eu digo que o conhecimento se dá na interação com o mundo, com as pessoas e consigo mesmo. Vivi isso no corpo, na Faculdade Angel Viana. As técnicas somáticas, elas escancaram a relação entre corpo, interação e conhecimento. Mas voltando aos bebês, o meu interesse nos pequenos foi justamente por eles terem a linguagem do corpo como um principal modo de comunicação, uma vez que a linguagem verbal ainda não está estabelecida. No projeto Canguru, o bebê sempre foi respeitado na sua condição de pesquisador de movimento, na sua interação com o meio. Independente da faixa etária e expectativa dos adultos, cada bebê, com suas curiosidades e possibilidades corporais, cria os modos de interagir e mover. Um bebê vai experimentando a gravidade até conseguir levantar a cabeça do chão, fortalecendo sua musculatura do pescoço e criando a curva cervical. Na sua conduta, ele passa a levantar a cabeça e a olhar ao seu redor. E como ótimo pesquisador que é, ao ampliar o seu campo de visão, inicia uma nova pesquisa a partir dessa nova condição. E em que a dança pode contribuir nesse processo? Mas antes disso, o que é dança? É possível aula de dança para bebê? Isso depende de como a dança é entendida. Se pensarmos que dança é uma sequência de movimentos codificados, realizado no espaço e no tempo, não é possível haver dança para bebês, uma vez que eles ainda não têm controle motor para tais codificações, movimentos. Então, proponho aqui um outro conceito de dança. Eu proponho que dança é um fluxo de metáforas no corpo em movimento. Pensando metáfora não no sentido aristotélico, aquele de figura de linguagem, como disse o Acapoeta lá no livro dos ressignificados, o sol é quando a lua abre o olho. Não é esse, mas é a metáfora como um modo, como acontece a nossa cognição, como nos ensina Lakoff-Johnson. Para eles, as metáforas fazem parte do cotidiano da vida humana, extrapola a retórica. Elas estão infiltradas no nosso modo de pensar e agir. Ao dançar, o corpo em movimento vai se conectando com metáforas do próprio corpo que dança. Uma pessoa dançando é a materialização de um fluxo de metáforas. Ao deslocar-se de A para B, podemos ou não estar dançando. Isso depende justamente se a realização de tal ação estamos deslocando um fluxo de metáforas que dão novos significados a essa movimentação. Partindo desse conceito, podemos perceber que o modo como ensinamos dança para bebê parte de instruções metafóricas para os adultos. As metáforas utilizadas como instrução de aula para a criação de movimentos fazem uma aproximação do adulto não dançarino ao universo tanto da dança quanto do bebê. O que observamos normalmente é uma brincadeira de criação com seu corpo e do bebê, a partir das instruções dadas. Os professores do projeto vão, durante a aula, provocando um fluxo externo de metáforas que os participantes passam a experimentar. Com o passar das aulas, esse procedimento vai ganhando fluidez e os participantes tornam-se cada vez mais propositivos, desse modo chegando a um jeito possível de aula de dança para bebês.
E seria possível pensar numa dança de bebê? Não falo aqui naquele chacoalhar de bebê no ritmo da música que os adultos identificam como dança, mas que para o bebê é mais uma preparação para a marcha. Falo de movimentos que ultrapassem os movimentos cotidianos, movimentos metafóricos, dessas metáforas cognitivas que eu falei agora há pouco. No momento da fruição do projeto Canguru, é comum os bebês irem de encontro aos dançarinos para interagir. O que será que está acontecendo ali? Será uma tentativa de repetição dos movimentos? Será um desejo de interagir com os objetos de cena? Ou estarão os bebês desenvolvendo sua cognição, criando metáforas corporais, estabelecendo uma comunicação com o mundo? Com essas perguntas, eu finalizo a minha fala. É nesse ponto que encontra a minha pesquisa com bebês e danças, que eu estou desenvolvendo no doutorado da Universidade de Lisboa. Eu tenho um vídeo de 2 minutos, eu posso passar. Esse vídeo ele é um pouquinho antigo, mas ele dá uma ilustrada do trabalho do Projeto Canguru. Obrigada. Muito legal. Então, Letícia Damasceno, você pode falar o título da sua fala, que eu não tenho aqui? Fala para a gente, por favor. Desculpa, Gisele, eu não sabia que era para te mandar, então acho que eu me mosca nessa. Boa tarde, gente. O título do meu trabalho é Disruptura, né, nas abordagens, no ensino-aprendizagem das abordagens somáticas. Eu vou me autodescrever aqui primeiro. Eu sou uma mulher branca, estou usando óculos com aro preto redondo, cabelos grisalhos com algumas mechas, uma blusinha vermelha de alcinha fina. Atrás eu tenho um armário claro e uma janela com uma cortina de palha. Bom, boa tarde, gente. Um prazer estar aqui, né? Realmente fiquei muito feliz com esse convite. Eu tenho uma trajetória longa com a escola, entre discente e docente, e agora, esse ano, retornei como docente também, convidada pela Tereza Feitosa, né? Dando uma disciplina
um módulo sobre dispositivo artístico na criação de movimento, na relação corpo-objeto, que faz parte da minha pesquisa, né, do doutorado, que eu fiz uma tese acerca da memória do corpo e venho pesquisando isso há longos anos, né, criando performances na interface com as artes visuais e outras linguagens artísticas, mas mais especificamente na relação com os objetos relacionais da Lygia Clark. Então, assim, só para falar brevemente, né, eu sou do tempo também do Espaço Novo, viu, Gisele? Então, participei dessas aulas, eu fiz o curso técnico, né? E depois a recuperação motora, em 95, então é muita história. Depois dei aula 5 anos no curso pré-profissionalizante da escola, né? Também preparatório para o curso técnico. Então, é isso. Hoje eu estou há 11 anos aqui na Universidade Federal de Pernambuco. A minha principal disciplina é consciência corporal, aqui chamada, né? Aqui se chama consciência corporal e expressão artística. Então, eu poderia falar de muitas experiências que eu tive esse ano de modo online, mas escolhi especificamente falar dessa disciplina, né? Da metodologia que venho desenvolvendo, justamente nessa interface com a filosofia, com as artes visuais, e certamente tudo que me constitui até hoje foi fruto da minha passagem bastante significativa na Escola da Angel. Também trabalhei na FUNLAR durante um bom tempo, né, com pessoas com deficiência, então foram muitas experiências, né, com a escola, com a Angel, enfim. Então, é isso, e eu hoje trouxe para falar sobre isso, né? Como é que foi esse desafio de colocar alunos de primeiro período, que essa disciplina aqui na graduação é dada para alunos de primeiro período, de forma online, remota, né? Nesses quadradinhos aqui que a gente está passando aí há 2 anos por essa situação. Então, assim, o que eu fiz até um PowerPoint, mas peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar. Está aparecendo, gente? Uhum. Sim? Pronto. Então, eu fiz esse trabalho junto com uma aluna, né, que a gente, na verdade, escreveu um artigo recentemente sobre isso, e ela deu alguns depoimentos também, né, sobre essa. Então, o nome dela é Maria Alice Lacerda, discente que passou. Eu já estou dando a 2ª vez essa disciplina de primeiro período, né? Dei há 2 períodos atrás e estou dando de novo agora, finalizando. Então, esses foram aqui os desafios e as rupturas, né, que eu diria, assim, quer dizer, um processo de ensino-aprendizagem que, basicamente, né, dentro da consciência pelo movimento, trabalha nas relações consigo mesmo, com o espaço, com o objeto e com o outro, ficou suprimido dessa relação de contato com o outro, né? E a gente que vem dessa formação do sensível, do trabalho de contato, da temperatura, do toque, do peso, enfim, ficou suprimido uma série de coisas nessa proposição. Entretanto, como é que a gente pôde descobrir, né, possibilidades e caminhos para quebrar com essa ruptura, né? Então, através do método de consciência pelo movimento, do método Angel Viana, eu trabalho com pequenas introdução ao estudo da eutonia e também de Feldenkrais para essas turmas, né? E aí trago também essa questão da filosofia, especificamente aqui eu vou falar de uma das formas de avaliação que eu trabalho e que foram, então, elevadas, vamos dizer assim, a um lugar do vídeo, né? Que é uma forma que tem um lado extremamente interessante do compartilhamento
rápido, democrático e, ao mesmo tempo, podendo ser um veículo mesmo de não só mais de registro, mas de criação. Então, eu venho trazendo essa reflexão, né, que são outros modos de fazer e pensar dança dentro dessa situação, e trago, então, esse conceito, né, da cartografia como método de pesquisa em artes. Uma outra forma avaliativa que eu trabalho também é o corpo-imagem, mas que aqui eu não vai dar tempo de entrar nele, eu vou me ater mais à cartografia, né? E vou dizer como é que a gente trabalha, né? Através dessa relação de sensibilização do pé, dos apoios, da percepção. Então, depois nós fazemos essa cartografia dos pés, né? Onde ela é preenchida com sensações dessas alunas e alunos e alunos, com cores, com palavras, com uma série de transformar esse pé e trazer ele como o que foi que você percebeu após essa sensibilização, que você vê quando você olha depois de contornar o seu pé e poder recheá-lo com essas sensações. Então, assim, a ideia é essa, né, de impulsionar os estudantes aos processos de criação, né, a partir dessa tomada de consciência, mas desviando-se dos padrões de movimento, né, compondo, assim, novas cartografias que podem ampliar, né, esses horizontes e permitem desvios artísticos. Não estou conseguindo aqui, eu gostaria de ler essa... Deixa eu ver. O mapa é aberto, isso é uma citação do Deleuze, que eu acho que é bem interessante, né, porque essa ideia está baseada no conceito dele. O mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, ele é desmontável, reversível, suscetível de receber modificações constantemente. Ele pode ser rasgado, revertido, adaptando-se a montagens de qualquer natureza. Ser preparado por um indivíduo, um grupo ou uma formação social, né? Nós tivemos aí algumas perguntas, são as referências norteadoras, né? Que a gente ficou se perguntando, né? Eu fiquei me perguntando como ativar essas relações, né? E percepções da pele, e do tato e dos sentidos do corpo, né? Dessa forma online. E a outra pergunta, assim, teve outras, mas mais importante, é como usar esses dispositivos, né, para compor e criar movimentos centrados na sua corporeidade. E aí, deixa eu ver como é que eu faço para voltar agora, meu Deus, desculpa aí, gente. Stop sharing. Sim, então, eu vou pedir para a Ana, teve lá para passar, agradeço aí, um pedacinho do vídeo, é um vídeo grande, de 17 minutos da turma toda, da primeira turma desse ano, mas eu vou passar 2 minutinhos para que a gente... De que momento, Letícia? Do início? Bem do iniciozinho mesmo, aí tem um segundo que você pode pular, assim, se pudesse, não deixa até dar 3 minutos, você acha que ainda tem tempo, né? E aí é isso, só para vocês terem uma noção de como é que eles trabalharam a partir. Sim, então eu tive 4 pressupostos para a criação desse vídeo. O contato com o chão, né, que é uma coisa que tanto nos fez falta durante essa pandemia, ainda faz, mas o contato com uma outra textura, sem ser a do chão, o contato com a própria unidade inferior, o pé em contato com uma parte da unidade inferior, certo? Então, era outra textura, a própria unidade inferior e os apoios dos pés, tá? Então, assim, esse vídeo foi feito por essa aluna, Maria Alice, e ela que editou também, juntando aí generosamente, compilando o trabalho dos alunos. Tá sem som, né?
Será que consegue colocar o som? Ana? Vocês não estão ouvindo o som, não, gente? Eu não. Peraí, que eu estou meio confusa aqui. Deixa eu parar de novo. Não tá rolando para mim também um negócio de... Ué. Não. Só um minuto, gente. Não sei o que está acontecendo. Por que que não está indo? É música, Letícia? É o som do vídeo. É o som do vídeo. Não, eu sei, mas é uma música ou som? É música. Continua música. sem, gente? É porque pode ser que ele esteja baixinho. Foi? Continua não tocando? Continua. Continua, mas não, eu acho que é melhor seguir. Não estou conseguindo fazer tocar, não. Bem, vou seguir. Eba! Oh.
pode parar, tá? Já deu para perceber. Ok, obrigada, Letícia. Obrigada então, também. Você ficou para o final, né, Lívia? Ok. Lívia Estava me Lage. maravilhando aqui. Ah, que bom. Lívia Lage com a fala Primazia do Corpo na Infância, gestos apropriados no livre brincar. Correto? É isso. Obrigada, Gisele. Queria agradecer por estar aqui. Eu acho que é a primeira vez, depois de muito tempo, que eu volto a falar, eu volto a estar junto com o pessoal da dança. Né? Tem um tempão que eu me formei na Angel, me formei em 2008, e aí, de lá para cá, eu venho circulando pelo campo da educação. Então, tanto tem sido desafiador falar do corpo na educação, quanto agora é muito bacana trazer de novo, né, alguns novos elementos conceituais para dentro da pesquisa, né, para o diálogo com a pesquisa de quem pesquisa prioritariamente o corpo. Eu vou fazer uma audiodescrição minha. Eu sou Lívia Lage, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo cacheado, longo, preto, estou vestindo uma blusa de padrão geométrico, é preta e branca, meus ombros para fora da blusa estão à vista, estou sentada em frente a um sofá de cor caque, e tem uma luminosidade forte vindo da minha esquerda, no meu rosto. E o que eu gostaria muito de trazer hoje, na verdade, eu trouxe muito uma ideia de uma fala de abertura, assim, de abertura de diálogo, né, e uma fala de compartilhamento de incertezas e de perguntas, muito mais do que uma fala de compartilhamento de uma experiência específica no ensino da dança, porque eu acho que a primeira coisa que eu sempre me pergunto ao trabalhar com criança é: eu ensino dança? Acho que essa é uma pergunta que vem atravessando assim todo o tempo. Acho que desde que eu entrei na Gelviana em 2003, e eu falei que eu terminei em 2008, né? Então, porque eu fiz um trajeto tão longo dentro da faculdade, eu sou formada em técnica de Alexander, e quando eu cheguei dessa formação em 2002, eu vi que era necessário eu entrar numa formalização, né, da minha formação, e eu queria me manter no campo das expressividades, porque antes eu era do teatro. E aí eu fui para a faculdade Angelviana. E ao longo da faculdade, eu tive 2 filhos, uma filha e um filho, em 2005 e em 2007. E se a princípio, né, me serviria, assim, esse estudo do corpo por meio da dança, me serviria para voltar ao teatro e à técnica Alexander, né, nesse percurso aí que é sempre biográfico e profissional, né, a maternidade me colocou a pensar a criança e o corpo e a escola, né? E ao longo desse tempo, depois que eu já estava quase terminando a Angelviana, já era mãe de 2 crianças, e recebi uma indicação para trabalhar com dança criativa numa escola, e falei, tá bom, por que não? E entrar no espaço escolar, para mim, foi um momento assim, de enorme estranhamento e fascínio simultaneamente. E trabalhar com crianças igualmente me colocou nesse lugar de estranhamento e de fascínio. Conviver com crianças como mãe também. Então, desde então, eu acho que eu caminho assim, no fio da navalha, assim, nas interfaces, né? Da educação e da dança, da infância, não como uma concepção de uma faixa, de um momento da vida, mas como uma concepção filosófica da infância, como uma qualidade de estar no mundo, uma qualidade de experiência de mundo que é novidadeira, que é inaugural, que é investigativa, que é sensório-perceptiva, necessariamente. E por isso eu trouxe aqui, pensando em ensino, eu também me pergunto, ensino? É uma pergunta que frequentemente me ocorre quando eu trabalho com crianças. Eu trabalho com crianças já há mais de 10 anos, eu dou aula de expressão corporal na educação infantil há mais de 10 anos. Eu venho me formando também formalmente dentro do campo da educação, sou especializada em educação infantil, sou mestre em educação e trabalho num grupo de pesquisas na Unirio como pesquisadora voluntária, que é o Grupo Frestas, que pesquisa a dimensão sensível da formação docente.
né, e principalmente de educadores da educação infantil. Então, minha pesquisa de mestrado não foi na Unirio, foi na PUC, daqui do Rio, mas teve esse viés de olhar para o lugar do corpo na formação das professoras de crianças pequenas e pensar o que conecta o adulto à criança, né? E a minha pesquisa se chama Fios que Conectam Docência e Infância, o papel das experiências estéticas na formação do professor de educação infantil. Então, pensando, bom, o que eu posso trazer para essa conversa sobre ensino da dança, porque diariamente eu me pergunto sobre este lugar na educação infantil. Eu sou professora de expressão corporal numa escola na rede privada aqui no Rio de Janeiro. Tem uma sala de corpo muito bonita, uma sala com chão de madeira maravilhoso, e é um privilégio, né? As crianças têm 2 vezes aula comigo por semana, e ao longo do ano a gente vai se conhecendo, e a gente vai se conhecendo bastante. Qual é a escola, Lívia? Essa escola é o Colégio Andrews. Ah, olha. E aí, mas eu me pergunto muito sobre, será que é necessário haver uma aula de corpo na educação infantil? Qual é o lugar do corpo na educação de crianças pequenas? O corpo não é uma dimensão permanentemente presente no processo educacional? Como o corpo existe de forma vital, expressiva, lúdica, funcional, né, durante todo o percurso de aprendizagem da criança pequena e de convívio na escolaridade. E a educação infantil ela é um segmento fascinante, porque ela tem uma legislação lindíssima. A legislação brasileira ela é altamente permeável às experiências estéticas, às experiências lúdicas. O eixo curricular da educação infantil no Brasil são as brincadeiras e as interações. Bom, e aí pesquisando e convivendo com as crianças e aprofundando esse lugar investigativo, que é sempre um lugar também investigativo do cotidiano e da convivência direta com as crianças, né, do que elas apresentam nessas interações, eu venho encontrando referenciais, como o referencial da pediatra húngara, que eu não sei se Juliana já entrou em contato com esse referencial também, que é uma pediatra que veio pesquisar a livre motricidade das crianças pequenas. O nome dela é Amy Pickler. E desde 2016 eu estudo a abordagem pickleriana. E Amy Pickler, eu não vou conseguir falar muito quem é essa pediatra agora, quem foi essa pediatra, mas ela deixa um legado. Ela assumiu um orfanato na Hungria, no pós-guerra, e uma grande pesquisadora, uma pediatra pioneira em diversas formas de olhar para a criança, para o desenvolvimento infantil. Ela traz um convite a olharmos o desenvolvimento da criança a partir dos indícios corporais, especialmente. Ela quer olhar o desenvolvimento global da criança, atentando especialmente para os indícios corporais do desenvolvimento. Então, com essas referenciais teóricos e com a convivência com as crianças, e com esse eixo curricular da educação infantil, de que as brincadeiras e as interações são, né, o conteúdo dessas pedagogias das infâncias, eu venho me perguntado muito sobre o lugar do livre brincar na educação infantil, porque é parte da visão pickleriana que a criança não precisa ser ensinada, a criança não é preciso ser ensinada os movimentos, né? Nós temos um aparato genético que nos coloca em aptidão ao desenvolvimento. Então, é necessário, sim, que a criança tenha uma situação ambiental, né, sendo o ambiente não só material, mas também humano, que favoreça a construção de vínculos afetivos, que são fundamentais, fundantes, também da possibilidade de ela ser autônoma ou ser ativa no desenvolvimento motor e cognitivo e social, porque todas essas dimensões estão entramadas. E, nesse sentido, eu fiz uma série trouxe uma série de imagens, são imagens de crianças brincando, e eu venho olhando para a competência da criança, para esta competência da criança em
ser um sujeito ativo no próprio desenvolvimento, né? Nessa competência que se revela nos fazeres corporais da criança e nos emocionais também, né? Que são as formas de vinculação primárias das crianças pequenas. Eu venho olhando para essa competência motora das crianças, especialmente no livro Brincar, que tem uma pesquisadora brasileira, que é a Lígia Ortelli, que eu gosto muito dela, e ela fala que o brincar é a prática alegre da cidadania. E eu fico pensando que a escola, né, como que na escola, na educação infantil, é necessário, legítimo, ético, né, sustentar o lugar do livre brincar como um lugar da criança, exercer sua autonomia, sua ação de sujeito no mundo e entre pares, né, um lugar de encontro entre pares, no qual ela pode vivenciar essa prática alegre da cidadania. Então, é mais ou menos um convite para a gente olhar o movimento das crianças ao brincar. Esse PowerPoint que eu preparei é rapidinho. E vai ficar esse convite em aberto para a gente discutir daqui a pouco. Né? Desdobrar a conversa. Essa é uma concepção de criança que eu gostaria muito de ler, porque eu acho preciosíssima. Essa é uma concepção trazida pela Mirta Chockler, que é uma psicomotricista argentina, e ela trabalha também com a abordagem picleriana, mas com uma série de outras abordagens que ela nomeia, é uma transdisciplina chamada neuropsicossociologia do desenvolvimento, para olhar a criança como um sujeito de ação, e não somente de reação. Protagonista ativa, desde o início aberta ao mundo e ao entorno social do qual depende. Sujeito pleno de emoções, de sensações, de afetos, de movimentos, de interesses, de medos e ansiedades, capaz de iniciativas, de pensamentos lógicos, com uma lógica própria de seu nível maturativo, competente para comunicar e estabelecer vínculos, vividos intensamente em seu corpo e com seu corpo. Então, eu convido a gente a olhar o movimento da criança ao brincar, nesse fazer genuíno, que não prescinde do corpo jamais, muito pelo contrário, nessa competência da criança como, né, que essa concepção traz da criança como sujeito de ação. E estas são concepções de desenvolvimento trazidas pela abordagem pikleriana, acho que não vai dar tempo de entrar nisso agora, mas que ela, de certa forma, ela tensiona as concepções de desenvolvimento motor infantil, desenvolvimento infantil, que são muito pautadas em parâmetros extrínsecos, em parâmetros normativos, que acabam orientando muito o olhar do adulto ao que a criança não faz, e não ao que a criança já faz. Então, são concepções de desenvolvimento que nos convidam a olhar para a criança a partir do que ela revela pelo próprio corpo. Eu só vou ler essa segunda, porque assim, eu acho que para mim foi uma guinada trabalhar com criança e me encontrar, né, com essa concepção de desenvolvimento, que aquilo que caracteriza cada fase da criança é a tranquilidade do gesto, a harmonia do movimento assimilado, ou seja, a correção e a precisão dos seus atos. E como é que a gente avalia o que é, né, o que é a harmonia do movimento assimilado? Assim, que eu acho que, enquanto professora de criança, né,
atenta à dimensão corporal, eu venho me colocando muito atenta a isso. Assim. Às vezes, para mim, é preciso que eu faça um recuo da minha posição de propositora todo o tempo, para que eu olhe para o que as crianças me oferecem na sua ação genuína, espontânea, que necessariamente vai se colocar em ação corporalmente, né, como um todo, de formas inusitadas, de formas muito com enorme destreza e com enorme cautela ao mesmo tempo, né? O que caracteriza isso? Me convida a olhar a criança através da dimensão corporal, né? Prioritariamente por isso. Eu trago aqui meus referenciais, por que são esses meus referenciais, e os referenciais bibliográficos também. E agradeço muito. Ok, muito bom, obrigada. Eu queria comentar rapidamente que, assim, fiquei muito surpresa, não surpresa, mas assim, foi uma boa surpresa. Enfim, não tem outra palavra agora. O alto nível, né, das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas e assim, não só o alto nível, mas a originalidade, né, dessas pesquisas, desses questionamentos, né, de vocês que vêm, né, fazendo a partir até da vivência na Faculdade Angel-Viana e como isso se desdobrou, né, como isso tudo vem se desdobrando, né? E aí vamos abrir para perguntas. Quem quer comentar alguma coisa, trazer alguma colaboração ou perguntar alguma coisa? Temos 20 minutos para conversar. Eu quero fazer um comentário para a Aline, porque na hora eu mandei a mensagem, mas estava só direcionado para a Ana, não estava everyone, enfim. Aline, eu fiquei muito feliz assim, de ver isso, porque eu te conheço mais na parte da performance, a gente nos encontros de contato e improvisação e tudo, e aí fiquei bem feliz de te ver assim como docente, né? Achei uma experiência tão rica, como sempre, as coisas que você faz, muito intensas, e para mim foi uma novidade, assim, né? Então, era só esse comentário, e também muito feliz de ver Juliana, que há muito tempo, e outras pessoas como Kiran, que também é meu querido aqui, que eu queria só comentar isso de estar feliz de estar dividindo aqui esse momento com vocês. Ana, você tem alguma pergunta que tenha chegado a você, além do... Uma? Quer falar para a gente? Nada que tem aqui no site, no chat, Gisele. Ah, tá. Eu achei que você tinha feito assim, dizendo uma. Não, tinha feito assim, dizendo nenhuma. Ah, tá. Então, mais algum comentário? Eu fiquei com vontade de fazer uma pergunta para a Aline também. Uhum. Porque como a minha inserção sempre, né, vem sendo sempre na educação infantil, e eu convivo cada vez mais com as crianças maiores, os adolescentes, e eu venho pensando como é que a educação infantil pode contagiar o ensino fundamental e o ensino médio de parâmetros menos escolares, né? E também fico pensando no corpo como uma transdisciplina, como algo que atravessa todos os segmentos, e como é que cada vez vai ficando, né, no segmento escolar, na escola, o corpo ele vai sendo cada vez mais silencioso, vai silenciado, né? E tem um autor que eu adoro, que é o David Le Breton, e ele fala do apagamento ritualizado do corpo. Ele fala que o nosso processo de aculturamento na modernidade passa por esse processo de apagamento ritualizado. E aí eu fico me perguntando, fiquei com muita vontade de saber assim, como é que era a ativação do interesse desses jovens, né? Desses maiores, como é que eles demonstravam, como é que você capturava o interesse deles por essa dimensão corporal e por essa pesquisa, que às vezes eles estão vivendo um momento assim, né, de tanto constrangimento, de tanta mudança, de tanto se ressituando, né, no mundo, assim,
entre pares, mais velhos, um pouquinho, né? Só queria ouvir um pouquinho sobre isso. Muito grata, Lívia. Grata também, Letícia. Muito bom estar nessa mesa muito rica, né? As pesquisas, esse momento também de estar imerso, né, na corporeidade da criança, que a Juliana e a Lívia estão, é muito enriquecedor mesmo. Assim, fiquei com vontade de brincar ouvindo vocês falando. Mas em relação a essa sua pergunta, eu me coloquei muito, foi assim, a minha primeira, eu sou professora, né? Trabalho muito de forma autônoma, sou professora há muitos anos dando aula de contato e improvisação, de dança contemporânea, minha formação é bem, né, da escola angeliana, fiz a escola técnica, fiz a faculdade, fiz a pós-graduação e depois que eu fui para o mestrado na FRJ, fechando agora. Mas do quanto a experiência no ensino público me enriqueceu muito, porque uma escola, né, de ensino público, ela realmente tem uma dimensão social e cultural muito rica. Então, como é chegar nessa escola e se abrir para aquelas vozes, para aquela realidade, e, ao mesmo tempo, colocar uma perspectiva de troca de conhecimento, troca de saberes. E, assim, confesso que a idade da pré-adolescência, meio sexto ano até o oitavo ano, foi o mais desafiador para mim. Porque eu acho que a partir do nono ano e ensino médio, uma postura de se colocar ouvindo o que eles querem mover, ouvindo o que é interessante para eles de falar, né, dos questionamentos, e a partir desses questionamentos dele. Então, tinha um lugar muito de eu querer ouvir o que eles queriam ativar, né, enquanto corpo, a relação de gosto musical, né, a relação de, enfim, de relação de questionamento de vida. Então, foi um pouco mais assim fácil, em alguma instância, me colocar como facilitadora de um processo com uma idade mais, né, de ensino médio. E a pré-adolescência realmente tem muito esse lugar de fechar e abrir bruscamente a possibilidade de troca. Então, às vezes, fica numa dimensão muito das coreografias do TikTok, né, de coreografias já montadas, de um universo que é um universo muito distante do meu cotidiano. Eu tentava interagir, mas era uma relação difícil. Mas foi muito rico também poder, em alguma medida, pegar dessa coisa que elas criavam de circuito interno e tentar puxar outros fios, né? Eu acho que uma coisa que ajudou muito mesmo para mim foi a relação com os projetos musicais da escola, que já envolvia muitos alunos. Então, os alunos que estavam envolvidos nos projetos musicais se interessaram em experimentar a dança e o teatro. Então, essa ponte assim ajudou a articular, né, as possibilidades artísticas. E essa relação da performatividade, enquanto uma ativação de ocupação do espaço. Isso despertou realmente um interesse neles, do tipo, posso ocupar um espaço que não é usado na escola, sabe? Tipo assim, eles começaram a ficar, uau, eu posso chegar lá e experimentar, fazer uma poesia ou fazer uma dança. Então, isso despertou acho que o desejo deles de interagir, assim, a espacialidade, porque a escola também tem essa arquitetura que favorecia, né? Uhum. Eu queria comentar uma coisa que foram algumas palavras que eu fui anotando, estava olhando aqui, ao longo das falas, né? E são algumas palavras em comum com as quais eu me identifico também, né? Eu acho que, principalmente, essa questão, até que eu falei no final da minha apresentação, a questão da liberdade, do jogo, da brincadeira, né? Apareceu em várias falas de vocês. E a questão da presença, principalmente a Letícia trouxe, né? Essa grande reviravolta que a gente teve no conceito de presença com a pandemia, né? Com esses novos recursos, né? Então, assim, para mim tem que ter muito, assim, é como se eu tivesse que começar tudo de novo quando eu vou estudar presença agora, porque nós estamos aqui presentes, né? Mas a gente não se toca, né? A gente não
é uma outra presença, né? A minha vida inteira eu achava que era curioso, assim, falava, no dia que eu consegui estar em 2 lugares ao mesmo tempo, eu acho que eu rompi uma barreira do humano. E atualmente você consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu acho que foi uma reviravolta tão grande que eu acho que esses questionamentos são muito pertinentes nesse momento, né? Agora, em relação àquele trabalho dos pés, Letícia, me chamou a atenção porque a relação com a gravidade, que eu acho que é uma base da dança, né? Uma coisa muito forte da dança, essa relação de reagir ou de ceder à gravidade, né? Essa nuance, ela não ficou muito clara para mim no trabalho com os pés. E parecia que os pés estavam sendo realmente trabalhados, vários daqueles exercícios eu conheço e acho fantásticos, mas assim eu vi muita meia ponta. Eu senti falta de um trabalho de ceder que essa questão da gravidade estivesse presente, sabe? Se você quiser falar um pouquinho sobre isso. Obrigada aí pelos comentários. Acho que essa questão da presença era o que mais também me tomou, né? Assim, tipo, como desenvolver esse estado de presença, que é uma coisa, né, da educação somática nesse formato. Agora, em relação à questão da gravidade, super concordo. Agora, aquilo ali não eram bem exercícios, na verdade, foram criações deles, foram pequenos trechinhos que eles criaram a partir da proposição, né? Então, assim, são alunos de primeiro período, é muito comum eles já virem com uma linguagem ou da dança popular ou do balé, né? É o mais comum. E aí o que ocorre é assim, era para usar as partes do pé, ou seja, para usar, porque no exercício, aquele que a gente fiz muito com a Angélica, que é aquele de experimentar calcanhar, meia ponta, metatarso, dedos, e depois borda externa, borda interna. Então, acho que a partir desse exercício que ficou incorporado para eles, né? Eles colocaram alguns trechinhos disso, porque tinha essa proposta de sensibilizar o pé nos diferentes apoios, né? Uhum. Não sei se eu te respondi, mas é por aí. E, Juliana, eu queria perguntar para você, eu achei fascinante esse trabalho que você está desenvolvendo, essa pesquisa, eu queria perguntar se você tem, qual seria a referência que vocês tiveram assim para criar essas dinâmicas. Até estou perguntando isso porque uma vez eu participei aqui no Rio, não como mãe, mas como uma aluna que queria conhecer o que estava acontecendo, numa oficina da André Jabor, em que justamente ela trabalhava as mães e os bebês. As mães e os bebês, e quem não era mãe, ou era mãe já de grandes, como é o meu caso, poderia também estar participando da oficina, enfim. E aí eu fiquei lembrando disso e queria saber de onde vocês tiraram alguma referência para construir esse trabalho. Olha, como eu disse no começo, a gente estava tentando encontrar essa metodologia, né? Então, o que eu cheguei com o que eu tinha vivido na Angel. A Angel, em 2000, acho que 2011, ela deu algumas aulas para bebê. Lembra disso, Ana? Para algumas mães que tinham acabado de ter. Não é, Lívia? Mas eu não participei dessa aula, mas isso me despertou de algum jeito uma luzinha assim de que isso poderia acontecer. E eu tive uma filha em 2012, quando eu cheguei em João Pessoa, em 2013, eu participei de um projeto de musicalização infantil que aceitava bebês a partir de 6 meses. E ali, fazendo as aulas todos os sábados, eu tive muita vontade de fazer um trabalho similar que fosse com o corpo, com a dança, né? Então, assim, a grande inspiração e até o jeito como a gente organizou essas 4 etapas da aula, partem dessa aula de musicalização infantil. Agora,
o jeito como a coisa foi se desenrolando, eu acredito que tenha também influência. Eu fui muitos anos animadora de festas infantis e eu sempre dei aula para crianças. Eu também fui professora durante a minha graduação de consciência corporal do 1º ao 5º ano na educação básica. Então, tudo isso foi de algum jeito virando a metodologia do trabalho. Muito legal. Tem uma pergunta da Aline aqui embaixo, mas eu não cheguei a ver qual é a pergunta. Você tem alguma questão, Aline, agora? Eu fiquei com desejo de ouvir mais a Érica falando dessa relação do que ela trouxe da soltura da pelve, da coluna, a partir das práticas, né, de Mercedes Batista, e como estudar isso, estudar Mercedes Batista está influenciando no seu trabalho como preparadora corporal da companhia étnica. Legal, Aline. Bom, em termos de históricos, né, em termos de história da dança, a gente tem aí um momento em que isso acontece nas danças modernas, né? E, enfim, nas narrativas oficiais a gente tem isso, por um lado, principalmente de, enfim, Martha Graham, e a gente pode pensar em Doris Humphrey também, numa outra relação com o chão. Então isso é uma coisa que, estou dizendo isso porque isso é uma coisa que estava ali no ar, mas a Katherine Dunham, a partir do trabalho dela sobre as danças afro-caribenhas, e ela era antropóloga também, ela viaja para o Haiti, para o Caribe, mas principalmente para o Haiti, e por estudar as corporeidades negras em diáspora que trazem outras mobilidades de bacia, e isso não é da Katherine Dunham, isso é, enfim, de outras formas de mover, ela vai elaborar um sistema nesse contexto de sala de aula, que a gente sabe que é um contexto específico, né? Existem outros momentos em que isso pode ser trabalhado, de isolamento, que tentei falar um pouco no texto. Né? Então, elas têm o trabalho da técnica Dunham e o trabalho de Dona Mercedes traz esse trabalho sobre a mobilização de todas as articulações do corpo. É uma pena que eu não consegui mostrar o vídeo, mas em diversas direções, né? Passa pela cabeça, ombros, mãos. Cadê a Aline? Ah, tá. E na bacia, se a gente pega, por exemplo, esse momento das danças modernas em que a gente tem uma contração, uma báscula que começa a acontecer, né? Enfim, frontal e lateral, na técnica Dunham e na técnica de Mercedes Batista, a gente tem a mobilização da bacia em outras e várias direções, né? Formato de 8, com pulso, com balanço, com diferentes tônus. E isso está conversando aí, na verdade, justamente com esses outros modos de mover que não são especificamente das danças modernas, né? E no meu trabalho como preparadora corporal da companhia étnica, sobretudo nesse trabalho que foi o Cartas para Mercedes, não sei se você chegou a ver, mas a gente estava trabalhando justamente essa interseção de linguagens que fala do trabalho de Dona Mercedes, né? Que não era só apenas a partir das danças afro-brasileiras, mas justamente em relação com essa técnica que é muito rica, que é uma dança moderna, mas também é uma dança contemporânea, um modo de experimentar, de pesquisa e de criação da Katherine Dunham, né? Então, eu trabalhei com bailarinas que já tinham contato com o mestre Charles Nelson, principalmente a Claudinha Martins, que foi aluna dele durante muito tempo na companhia étnica, que por um lado já tinha uma familiarização com essa técnica, e por outro trabalhei com bailarinos também que vinham do balé clássico, né? E que tinham uma outra relação com essas mobilidades, bailarinas que tinham uma formação mais forte nas danças modernas, tal como a gente entende. Então, assim, foi bastante rico nesse lugar de poder acessar outras formas de descrever e de passar movimento, né? É isso. E acho que no espetáculo isso fica bastante evidente, né? Porque eu acho que a Carmen consegue, e a gente também consegue acessar essa dimensão de um trabalho que é muito rico em diversas matrizes, né? Está disponível esse espetáculo? Oi? Está disponível no YouTube ou em alguma... Não, a gente acabou de encerrar a temporada agora no Sesc Copacabana. Ah, tá. Eu queria rapidamente compartilhar com a Lívia as incertezas que ela traz, né? Isso também permeou sempre o meu trabalho e sempre eu acho que a gente não tem como sair disso, né?
E nessas incertezas, as questões, né, que você se coloca, eu ensino dança, como é que é ensinar dança? Mas que dança? Até hoje eu me pergunto isso. Quando eu vi o tema dessa mesa, eu falei novas abordagens no ensino da dança. Aí eu pensei, mas que dança? Bom, é a dança de cada um, são os elementos da dança, é peso, corpo, espaço, tempo, fluidez, fluxo, força, dinâmica, ritmo, enfim. Isso é essa dança, né? Que pode ser várias danças. Mas, enfim, esse questionamento constante eu acho muito interessante também quando você relaciona a questão ética e a questão estética, né? Eu acho que caminham juntas, e quando você traz isso relacionando com o lúdico, né? Achei muito interessante. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso, a gente ainda tem 3 minutos. Viu, Ana? Estou contando. Esse documento ao qual me referi, que é um dos documentos norteadores da educação infantil, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, que foi escrito em 2009, ele não só ele fala que o eixo curricular da educação infantil são as brincadeiras e as interações, como ele fala que os princípios norteadores são princípios éticos, políticos e estéticos, né? Então, eu entendo que estes eixos, né, essas dimensões, ética, política e estética, é claro que eu estou falando, são dimensões indissociáveis em todos os processos formativos, né? Porque é um cuidado com essa multidimensionalidade própria do humano, que talvez a gente venha forjando uma humanidade dissociada, né? Uma humanidade um sujeito que está separado, né? Um indivíduo que está separado do mundo, né? Que separado do outro, descomprometido. E como é que a gente reúne ou cria novas matrizes relacionais, né? Compondo processos educacionais ou interações educacionais, que a gente tem a responsabilidade ética com o outro, né? Que a gente tem isso por princípio político, então um princípio de cooperação, de solidariedade, de co-construção de conhecimento, né? De construção de epistemologias diversas, né? Então, ético, estético, estético, porque isso não se dá sem a dimensão sensório-perceptiva. Assim, é um estético que não é da ordem da beleza, mas da ordem da senso-percepção, né? Estético como aestesis, né? Como um significado dessa palavra que significa o conhecimento sensível, o conhecimento que se dá prioritariamente ou em primeiro lugar por meio da via corporal, né? Que é algo também que vem sendo desprezado assim, né? Culturalmente, né? Na nossa cultura ocidental, moderna, urbana, industrial, patriarcal, né? Branca, assim, a gente vem esvaziando essa dimensão, a dimensão estética. Isso tem um sentido político, né? E isso tem um sentido antiético. Então, o resgate dessa tríade ética, estética e política como a possibilidade da criação de processos educacionais que são responsáveis com uma coexistência planetária, né, diversa em suas manifestações, em suas possibilidades existenciais, né, menos desigual, enfim, como uma outra construção realmente da coabitação do mundo, né, da nossa convivência, né. Muito bom, gente. Olha, nós estamos no tempo cravado, 16 horas. Então, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Eu fiquei muito feliz de estar aqui conversando com vocês. E me chamou muito a atenção da pluralidade, né, das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas. É muito legal saber que a Faculdade Angel Viana germinou e continua germinando tantas pesquisas originais e tantas investigações, né? Se alguém quiser dar um tchau assim maior, mais demorado, quer falar alguma coisa, Ana? Quero. Fiquei quietinha, assim, muito orgulho, na verdade, assim, é muito bonito, é muito emocionante. Foi emocionada mesmo.
ver umas pessoas assim, tipo a Lívia, que eu não via há muito tempo, né? E que eu vi grávida, e que eu vi, né? Que a gente, na verdade, viu parir um pouco, né? Todo o início dessas pesquisas, né? A Ju, eu me lembro dela começando esse trabalho, eu engravidei logo depois, tive meu filho logo depois. Enfim, muitas coisas, né? A Aline, que via defesa de mestrado agora há pouco, que, enfim, a Érica, todo mundo aqui, assim, é muito... Eu lembro muito de todo mundo, assim, e eu lembro delas lá, né, na faculdade, assim, né, há muito tempo atrás. Então, assim, é muito, muito bacana mesmo ver como que as coisas foram tomando proporções, assim, muito interessantes, né, muito, muito diverso mesmo, muito plural tudo isso. Muito interessante e, ao mesmo tempo, uns diálogos, assim, né, permeando, né, bem Muito legal, bacana. né? E agora você falou, me chamou a atenção também essa questão da gravidez, né? Porque tem essa germinação também, né? Eu me lembro que durante a minha primeira gravidez, do meu filho, que agora tem 36 anos, eu fazia aula de balé com a Angel. E me chamava a atenção que eu conseguia dar 2 piruetas com um barrigão desse tamanho. E era uma época que a gente se questionava. Dá para dançar grávida? Pode dançar? Grávida pode dançar? Tinha todo esse questionamento, né? E aí esse foi um tema que, de alguma forma, indiretamente, veio permear a nossa mesa também, né? Achei interessante isso. É porque a gente vai imbricando, né? As vidas, as trajetórias pessoais nas próprias pesquisas, né? Assim, isso é muito bacana. A Lívia não tinha como escapulir com 2 crias. É. Né? Tem que 3. ser assim. Agora, né? Na época que você estava na faculdade, eu não... Ok, gente. Muito obrigada. Um prazer enorme. Espero que a gente volte a ter contato em algum momento, né? E vamos acompanhar o seminário, né, Ana? O que Por você favor. pode dizer mais das atividades do seminário? Que ainda temos mais 3 mesas agora de tarde. Um é um lançamento de livros, às 4h30. Letícia, Marina Magalhães, Joana e Rosane Ribeiro, Rosane de Assis. Aí tem uma mesa sobre os novos criadores, né, os coreógrafos e grupos de artistas recém-saídos da FAV, esses não são antigos. E tem uma mesa que eu vou mediar agora, vou mediar não, vou abrir a mesa só, fazer isso que eu estou fazendo aqui agora. Sobre os circenses todos que já passaram pela gente, né? Que também são muitos. E aí é isso. E aí amanhã tem um monte de oficina de manhã, inclusive com os 2 angolanos que estudaram com a gente aqui em 2000 e já não sei mais quando, acho que 2012, 14. Foi 12, né, Érica? Então, Manuel Canza e Euclides vão dar oficinas maravilhosas. E de tarde a gente continua com várias mesas. Dá uma conferida lá, que eu não vou passar toda a programação agora não, gente. Vai ter a Lúcia, né? A Lúcia Aratanha, quero muito assistir Foi amanhã. só no domingo. A Lúcia Aratanha é um filme que ela fez durante a pandemia, enorme. Com várias pessoas que também foram da faculdade, foram e são, tipo Marcinha, Alexandre Bering, várias participações, e aí ela vai ser passada no domingo. Desculpa, Aline. Na fala da Érica, desculpa, eu lembrei muito do trabalho da Lúcia, né? Que é o tempo todo esse trabalho da bacia, do peso da bacia. Desculpa. Interno, né? Não, a minha curiosidade é como que faz para conseguir o link das oficinas? Como que tem que Então, a princípio era só vocês tinham que entrar lá no Google Forms e se inscrever, mas eu vi agora, porque a produção não para, né, gente? Então, enquanto vocês estão falando, eu estou aqui na produção. O Gabriel botou os links todos liberados no site da faculdade. Então, entra lá e dá uma olhada que vocês conseguem. Que ótimo. Tá bom? www.angelviana.com.br. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, um prazer enorme. Obrigada também. Tchau, muito grata a todas pela troca, a todos. Tchau.
Saudade, Gisele. Ela não viu.